amém, glória a Deus. Nós iremos falar sobre graça irresistível. Aparentemente, esse nome é um nome muito bom, né? Graça irresistível. Mas é um tema extremamente sensível, delicado. Então eu vou pedir aos irmãos, por vocês, que vocês prestem o máximo de atenção possível. É difícil em 45 minutos pregar sobre graça irresistível, irmãos. É realmente um tema que ele exige de nós uma certa atenção. Então nós vamos ler muitos textos bíblicos, nós vamos ter muitas citações, para que isso seja validado através das Escrituras e seja validado através de grandes homens de Deus que por aqui na terra passaram. Então eu peço para que os irmãos prestem bastante atenção, anote, e se caso ainda houver alguns questionamentos, eu peço aos irmãos que nos procure depois para um tempo de mesa, para que a gente converse, para que a gente tenha tempo, porque as doutrinas da graça, irmãos, esses 5 pontos aqui que vai caracterizar, né, aí as doutrinas da graça, depravação total, foi falado semana passada, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, que é hoje perseverança dos santos, é algo que vai ser uma construção na sua mente, na sua caminhada. Então eu peço aos irmãos, se você não pegou depravação total, assista depois, mas essa é uma série que ela é muito importante, que ela vai se completar, amém? Glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus então abra a luz dos nossos olhos e o nosso entendimento. Tito capítulo 2, versículo 11, deixa aberto aí na sua Bíblia. Como eu falei, nós iremos passar por vários textos na Bíblia, então se você não conseguir acompanhar pela sua própria Bíblia, acompanhe conosco aqui, anote, fique à vontade para isso, mas não deixe as distrações aí roubar aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Tito capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, amém? Oremos mais uma vez. Espírito Santo, eu te peço nesse momento, agora encarecidamente, abra os nossos olhos ao entendimento, nos dê um batismo de sabedoria, nos dê um batismo de conhecimento, ó Pai, para que nós possamos entender e compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar através das Escrituras, através daquilo que o Senhor tem para nós, através dessa série, as doutrinas da graça. Cesse e tire toda e qualquer inquietação do coração, toda e qualquer dispersão, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, esse texto que nós estamos colocando como um texto-chave para essa série de mensagens, é um texto onde vai falar que a graça se manifestou, salvadora a todos os homens. E quando se fala nesse tema, graça irresistível, esse tema, essa nomenclatura, é uma nomenclatura que nós, de forma doutrinária, precisamos ter um certo cuidado. Glória a Deus, porque nós, como igreja local, aqui, comunidade de fé, temos sido muito zelosos com esse assunto, né, no que diz a soteriologia, nós já falamos sobre isso, a doutrina da salvação, mas muitas pessoas pegaram essa nomenclatura, graça irresistível, e converteram isso para hipergraça. Por isso que eu falei que esse tema hoje é um tema que nós precisamos ter uma certa atenção sobre ele, para que a gente não confunda e não caminhe para um lado errado. Nós vivemos por muito tempo, irmãos, em um extremo da justiça própria, da religiosidade, e depois, quando o Espírito Santo foi abrindo a luz do nosso entendimento, nós infelizmente começamos a ir para um outro extremo, que é o extremo da hipergraça. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque essa nomenclatura graça irresistível, ela é muito atrativa no sentido de que é irresistível, e de fato é, para aqueles pelo qual o Senhor os chamou, amém? Porque se existe até um texto utilizado, né, para uma turma que prega a hipergraça, e eles dizem que Jesus, quando bem apresentado, ele é impossível de ser resistido, irmãos. De fato, até traz a nós um certo sentido essa frase.
Jesus, quando bem apresentado, ele é impossível de ser resistido, amém? Mas você já pregou Jesus para alguém e alguém resistiu Jesus? O próprio Jesus, se auto-apresentando, foi resistido. Ou seja, será que nem ele mesmo conseguia se apresentar tão bem a ponto das pessoas o resistirem? Então, por isso que nós precisamos ter essa compreensão, que a graça, ela é irresistível sim, para aqueles pelo qual foram chamados ao arrependimento, amém? E nós já aprendemos no domingo passado que arrependimento é um dom, e esse dom vem de quem? Então nem o arrependimento foi mérito seu, irmãos, não existe nada de mérito seu, a graça se tornou irresistível na sua vida, porque o próprio arrependimento não veio de você. Por mais que você possa pensar assim, não, mas pastor, foi eu que me arrependi dos meus pecados, foi eu que dobrei os joelhos e falei assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Nem isso, irmãos, partiu de você. No fundo, isso partiu do Espírito Santo de Deus em você, amém? Então nós precisamos entender, irmãos, que nós nunca vamos encontrar um cristão verdadeiro, um crente de verdade, recebendo os méritos pessoais por ele ter aceitado Cristo, pela sua própria conversão, porque de fato, se a gente encontrar um cristão recebendo méritos porque ele se rendeu a Cristo, de fato ele ainda nem se rendeu. Romanos 3,9, o que nós lemos lá? A partir de Romanos 3,9 a gente lê uma descrição, irmãos, sobre quem nós somos. A descrição é tão feia, irmãos, nós somos tão depravados, depravação total, nós somos tão pecadores, irmãos, que quando você lê Romanos 3, a partir do verso 9, irmãos, até o Satanás fica assustado com aquela descrição, fala assim, esse povo é ruim mesmo, hein? E esse povo ruim é nós sem Cristo, irmãos, amém? Então nós precisamos ter esse entendimento, que toda a glória, que todo o mérito de nós termos sido alcançados por essa graça irresistível, não partiu de nós, partiu do próprio Senhor. Mas aí pode gerar um questionamento em vocês, irmãos, e esse questionamento é comum em todos nós, mas pelo fato de eu ter crido em Jesus, e por que algumas pessoas não? Alguns amigos meus, o cara é bom, ele é equilibrado, ele é um bom marido, ele é uma boa esposa, ele é um bom funcionário, ele não rouba, ele não conta mentiras, ele é um bom patrão, ele vive uma vida relevante. Alguém conhece pessoas boas assim, mas que não conhecem a Cristo ainda? Que não receberam Cristo como Senhor e Salvador? Existe um monte aí, irmãos. E aí você pode se questionar, mas Jesus, será que no dia do juízo, eu vou olhar para mim e vou falar assim, será que eu fui mais sábio que ele? Será que eu fui mais humilde que ele? Será que eu fui mais espiritual do que ele? Não, irmãos, intuitivamente vocês sabem que no fundo, se não fosse o Espírito Santo de Deus, irmãos, você não teria aceitado Jesus. No fundo, irmãos, se não fosse o Espírito Santo de Deus, você nem aqui hoje estaria. Porque um feriado prolongado como esse, irmãos, nós não podemos perder, né? Não dá para perder. Eu até encabulei com a igreja cheia, irmãos, fiquei feliz. Coração alegra, né? Porque a gente fala assim, feriado, irmão. Então, irmãos, a gente, no fundo, nós compreendemos que toda a glória, toda a honra, todo o louvor, todo o benefício, todo o mérito é dele. Se não fosse por ele, irmãos, pela misericórdia, pela graça, por ele ter nos escolhidos, e graças a Deus que ele nos escolheu, nós não teríamos achado em nós bondade suficiente para sermos alcançados por essa graça irresistível, irmãos. Então nós precisamos entender, irmãos, que quem quebranta o nosso coração é Ele. Quem quebrantou o nosso coração foi Ele. Não é porque você um dia veio numa igreja e o louvor estava tão bom, igual estava hoje, né? Mas tão gostoso, irmão, que você falou assim, eu vou dar uma chance para esse Jesus mesmo. Não foi, irmãos? Você pode até ter pensado dessa maneira, mas no fundo, quem te atraiu foi Ele. Quem te trouxe para cá foi Ele, irmãos. De alguma maneira, Ele te atraiu, Ele te chamou. Solta para nós a primeira citação, e aí turma aí da mídia,
Fique esperto aí que nós temos citação hoje, hein, Pedro? Meu Deus, nós vamos passar todas, amém? A salvação não começou com você resolvendo buscar a Deus, mas sim com Ele escolhendo buscar você. Deus é soberano. Não existe bondade em você, irmãos, a ponto que você dê uma chance para Ele. Isso é muito importante. As pessoas estavam perguntando: onde está o nosso Deus? E o salmista respondeu no Salmo 115, verso 13: o nosso Deus está nos céus, e Ele faz tudo o que lhes apraz. Tudo aquilo que é prazeroso para Ele, tudo aquilo que é aprazível, inclusive escolher você, pecador. Foi prazeroso para Ele escolher você. Inclusive, irmãos, para Ele foi aprazível Ele enviar o próprio Filho em prol de você, pecador. Irmãos, quando nós compreendemos isso, nós precisamos entender que a graça, ela foi de graça, mas não foi barata. Porque muita gente está entendendo uma graça que foi dada de graça, de uma forma barata. A graça, ela veio de graça para você, mas ela custou o preço mais alto que tinha como se pagar: o sangue de um justo. Não havia um preço mais caro do que esse para ser pago por ela, irmãos. Então nunca desvalorize a graça que o Senhor te deu, a graça que Ele derramou sobre você. O profeta Isaías vai dizer: agindo Deus, quem impedirá, irmãos? Que bênção por isso, irmãos. Sabe por quê? Porque agindo Deus na sua vida, nem você consegue impedir. Por isso, graça irresistível, irmãos, porque nem você consegue impedir quando Deus age na sua vida. Agora, irmãos, nós precisamos entender que graça irresistível, ninguém pode resistir a Deus. Preste atenção aqui. Sim e não. Nós vamos caminhar e vocês vão entender isso. Graça irresistível quer dizer que ninguém pode resistir a Deus? Sim, mas também não. E aí nós vamos caminhar, por isso que eu falei para os irmãos ficarem aqui, ficarem bem atentos, que a gente vai caminhar. Atos capítulo 7, versículo 51. Se quiser ir pondo aí para nós, ajuda os irmãos. O que Estevão vai dizer então nesse sermão poderoso que ele está pregando? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Aqui, então, Estevão, nesse sermão, ele está pregando a mesma coisa que Jesus disse em Mateus 21, por toda a vossa trajetória, vocês têm resistido ao Espírito Santo. Isso contradiz, então, a doutrina da graça irresistível? Ainda não, mas existe sim irmãos que ainda assim, ouvindo o Evangelho, vão resistir ao Evangelho. Então nós vamos ir desenvolvendo esse raciocínio aqui, tá bom? Alguns podem resistir entre parênteses, mas aqueles pelo qual foram chamados pelo Senhor, é impossível resistir tal graça. Solta a próxima citação para nós. Olha lá. Tal doutrina não anula o fato de que muitos homens resistem a Deus, porém, quando Deus age para cumprir o seu propósito, ninguém pode resisti-lo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quantos aqui, além de mim, tá, foram temosos em resistir ao Senhor? Eu temei demais, irmãos. Pensa num caboclo temoso. Mas olha o que vai dizer aqui essa citação: Deus age para cumprir. Quando Deus age para cumprir o seu propósito, ninguém pode resisti-lo. Glória a Deus, irmãos. Por isso você está aqui, graças a Deus por isso, irmãos. Porque tem gente que nesse momento, irmãos, já ouviu o Evangelho, o mesmo Evangelho que você. É uma pessoa boa, é um bom marido, é uma boa esposa, é um homem bom para a sociedade, mas ainda assim tem uma dureza no coração, resiste ao Senhor. E semana passada nós falamos sobre depravação total do homem. Solta aí a próxima citação, olha o que Piper vai dizer sobre isso. Se a doutrina da depravação total é verdadeira, e nós cremos que ela é verdadeira, não pode haver salvação sem a realidade da graça irresistível. Deixa eu dizer algo aqui, irmãos. Nós pregamos domingo passado sobre depravação total.
Então nós cremos que essa é uma doutrina verdadeira, e por ela ser verdadeira, Romanos 3, a partir do verso 9, vai dizer o quão depravado nós somos, o quão pecadores nós somos. E se tal doutrina é verdadeira, a graça irresistível, então, irmãos, ela é extremamente possível de ser executada em mim e você, que somos depravados. Então nós precisamos entender, irmãos, que Romanos vai dizer quem nós éramos sem Cristo, totalmente corrompidos, totalmente sujos no pecado. Essa era a nossa realidade, mas através do Senhor nós somos alcançados. Não porque nós somos bons, não porque nós viemos à igreja, não porque nós ouvimos um louvor, não porque nós tínhamos bondade em nós, a ponto de nós darmos uma chance para o Senhor. Não, irmãos. George Whitefield, discípulo de John Wesley, e aqui, lembra que eu falei no domingo passado? Eu acho que eu até troquei, mas eu vou fazer essa correção se eu tiver trocado. George Whitefield era calvinista, e John Wesley, arminiano. E aí nós explicamos um pouco semana passada sobre isso. Não vamos entrar nesse mérito, mas também estamos abertos para sentar e falar sobre isso. Mas George Whitefield era discípulo de John Wesley, que era um arminiano, e George Whitefield, como um calvinista, ele dizia o seguinte, ele pregava porque cria, irmãos, que era impossível aqueles pelo qual foram predestinados ouvirem a pregação e resistirem a ela. Então por isso ele pregava, ele sabia que não era mérito dele. Olha que George Whitefield, se vocês forem ler a história de George Whitefield, irmãos, ele foi conhecido como o pregador das praças. George Whitefield pregava em praças com 2.000 pessoas ouvindo ele, sem um microfone e uma caixa de som. E ao final da pregação, até aqueles irmãos que estavam lá no final da praça ouviam a mensagem que ele estava pregando. Detalhe, George Whitefield tinha problemas sérios pulmonares, e ele pregava nas praças para 2.000 pessoas. Um calvinista, irmãos, que crê em predestinação, e ainda assim, ele cria que aqueles pelo qual Cristo, Deus os escolheu, iam ouvir a pregação, e era irresistível eles resistir àquilo que estava sendo pregado. Põe a citação próxima aí para nós. Se não houver, está lá, se não houver ação contínua da graça salvadora de Deus, sempre usaremos da nossa liberdade para resistir, irmãos. Sempre nós usaremos dessa liberdade para resisti-lo. Acho que não ficou aí, não sei se tem na próxima, põe a próxima para mim, deixa eu ver se está aí. Não, volta. Então eu vou dar continuidade, é porque não foi toda ela. Então olha que George Whitefield vai falar: se não houver ação contínua da graça salvadora de Deus, sempre usaremos da nossa liberdade para resisti-lo. E aí ele complementa: o homem, ele tem livre-arbítrio para ir para o inferno, mas ele não o tem para ir para o céu. Ele vai para o inferno por livre escolha, mas se vai para o céu, vai pela escolha de Deus. Forte, irmãos. Por isso que eu falei que vocês precisam prestar bastante atenção no que vai ser ministrado aqui, porque isso vai mexer muito com muita coisa que a gente talvez acreditava ou caminhava. Irmãos, você tem a livre escolha se você quer ir para o inferno, mas para o céu não. Porque às vezes você pensa que vai para o céu aquele que aceitou Jesus, porque ele aceitou Jesus. Não, irmãos, foi Jesus que te aceitou. E você só vai para o céu porque ele te aceitou. Porque ele te escolheu, e não porque você escolheu Jesus. Então isso tem que ficar claro na nossa mente. Porque quando isso não fica claro na nossa mente, vai haver ainda em nós um pouco de mérito pessoal. E aí você vai olhar para as pessoas que não foram alcançadas para Cristo, vai falar assim: mas eu sou um pouco melhor que ela. Não, mas eu sou um pouquinho melhor porque eu dei uma oportunidade para o Senhor, eles ainda não deram. Não, irmãos, você é depravado, você é pecador. Romanos 9 vai nos mostrar um paradoxo. Se o homem se perde, ele perde exclusivamente porque rejeitou a Deus. Presta atenção nisso. Se o homem se perde, ele se perde exclusivamente porque ele rejeitou a Deus. Se o homem é salvo exclusivamente porque Deus operou quebrantamento em seu coração para salvá-lo. Em Adão, irmãos, nós tínhamos o livre-arbítrio de escolher. Não é à toa que Adão escolheu.
Mas em Cristo nós abrimos mão desse livre-arbítrio, porque a partir de Cristo é Ele que nos escolheu. É Ele que nos aceitou e não mais você que o aceitou. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos caminhar, né? Para tirar esse nó aí da cabeça de vocês. Romanos 8:7 vai dizer o seguinte: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é justa a lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Irmãos, toda vez que nós usarmos da nossa liberdade que nós temos, nós seremos inimigos de Deus, nós iremos resistir a Deus. Por isso que em João 6,44 vai dizer assim: só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos por quem? Pelo meu Pai, que me enviou, e os ressuscitarei no último dia. Então presta atenção aqui, irmãos. João 6,44, o que está dizendo? Só poderão vir a mim aqueles que o meu Pai o enviou. Só que se a gente caminha um pouquinho mais, foi até falar desse texto aqui hoje, o que diz em João 14,6, um texto muito conhecido por nós: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, presta atenção aqui, quem vem primeiro, João 44 ou João 14,6? João 6,44 ou João 14,6? João 6,44 vem antes. Então o que está dizendo em João 6,44? Só poderão vir a mim aqueles pelo qual o meu Pai trazer até mim. Então quando Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, quem são essas pessoas que vai se chegar a Jesus? Aqueles pelo qual o Pai enviar. É aqueles pelo qual o Pai enviar, irmãos. Então nós continuamos aqui, e tem muita gente, irmãos, que cai num erro, e esse é um erro que nós não podemos cometer, que quando começa a entender essa doutrina de predestinação, aqueles que o Senhor escolheu, se o Senhor já determinou, se o Senhor já escolheu, ele cai num grande erro, de achar que não precisa pregar mais o Evangelho. Mas não foi Cristo que predestinou, então para que eu vou pregar o Evangelho? Deixa eu dizer uma coisa, irmão, você não entendeu nada. O Evangelho só vai ser pregado a essas pessoas, eles só cairão na graça irresistível se houver alguém que pregue. Por isso a grande comissão: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as criaturas, indo por todo mundo, faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então entenda uma coisa, irmãos, tem gente que acha que calvinista não precisa pregar o Evangelho, porque todo mundo vai ser, que já é para ser salvo, é salvo. Então tudo bem. John Knox, calvinista roxo, sabe qual foi a oração de John Knox? Ele orou dizendo: Pai, dai-me a Escócia, senão eu morrerei. Sabe o que aconteceu com ele? Terminou sua vida queimado vivo em uma fogueira. Calvinista roxo. E aí veio outro, Jonathan Edwards, poderoso pregador de um sermão que alguns conhecem. A mensagem dele era tão forte que ela chegou a ser comparada a Atos 2, quando veio a descida do Espírito Santo. Sabe qual que era a mensagem de Jonathan Edwards? Pecadores na mão de um Deus irado, irmãos. Calvinista pregando pecadores na mão de um Deus irado. A história relata que os irmãos agarravam nas pilastras, achando que o chão ia abrir e o povo já ia cair no fogo do inferno. Essa era a mensagem de Jonathan Edwards, calvinista roxo. Então, irmãos, pregar o Evangelho não importa. Não importa o que você pensa, o que você acha, se é calvinista, se é arminiano, o que você acha sobre isso, irmãos, se você crê ou não em predestinação ou não, pregar o Evangelho é uma missão a todos pelo qual foram alcançados por essa graça irresistível, a todos, sem exceção, pregar o Evangelho, irmãos. Aprove Deus salvar pela loucura da pregação, Paulo dizendo. Aprove Deus, é a loucura da pregação, irmãos. Um dia eu e você fomos alcançados pela loucura da pregação. Algum louco um dia aqui em cima pregou e eu e você fomos alcançados por essa graça irresistível. João 6,65 vai dizer: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Isso é graça irresistível. E você jurando, irmãos, que um dia você entrou numa reunião
e que a palavra foi tão boa pela qual você, com a sua bondade, no auge da sua bondade, você falou assim: cara, Jesus é bom mesmo, eu vou aceitar Ele. Não, irmãos. Por mais que naquele dia, parece que a mensagem estava sendo pregada para você, e realmente, ela estava sendo pregada para você, mas tudo foi porque Deus enviou até Cristo aqueles pelo qual Ele já havia escolhido, e um dia você chegou numa celebração como essa, ou num acampamento, ou num evangelismo, ou até mesmo fora da igreja, o Senhor te encontrou, o Senhor te achou. Nós ouvimos um testemunho essa semana, eu e minha esposa fomos jantar na casa de um casal de amigos, e eles contando um testemunho de um pastor que foi na igreja dele, 20 anos no homossexualismo, desde a adolescência. E é bom que ele vai explicar, esse pastor, depois que ele se converteu, ele tem vários materiais explicando sobre essa temática, porque tem muita gente que fala que já nasce dessa maneira, nasce com gênero alterado, e tem toda essa linha aí que a gente já sabe, e aí ele vai explicar que não tem isso. E olha, um cara que viveu 20 anos nisso. Realmente foi fruto de abuso desde a infância, desde quando era um bebê, e que isso aí junta com uma série de coisas, e obviamente ele desde a adolescência, sem entender o que estava acontecendo, ele entrou por esse caminho, 20 anos vivendo na homossexualidade, e um dia eles resolvem ir num culto, ele e uma amiga lésbica, os dois foram no culto, 25 anos, né? 25 anos, ele caminhando na homossexualidade, e ela também, amigos, foram num culto, irmãos, para quê, né? Irmãos, homossexual, depravação total. Aí você deve estar pensando, tá vendo? Ele é muito pior do que eu. Não, você é pior do que você pensa. E aí eles num culto, irmãos, mensagem normal, tranquilo, foram embora, sentaram para jantar depois do culto. 25 anos, ele nunca tinha olhado para uma mulher e sentido atração por ela. De repente, ele jantando com a sua amiga lésbica, ele homossexual, ele começa a olhar para ela e fala assim: rapaz, parece que eu estou sentindo alguma coisa por ela. A partir daquele momento, os olhos dele foram abertos, graça irresistível. Aqueles pelo qual foram chamados, um dia o evangelho será pregado e será impossível eles resistirem. 25 anos, irmãos, em um culto como outro qualquer, e nem foi no culto, nem foi no louvor que ele ficou aleluiado e falou: eu quero Jesus. Não, irmãos, acabou o culto, ele saiu para jantar, de repente ele olhou para a amiga e falou assim: uai, que essa mulher está bonita, ué. Sabe o que acontece, irmãos? O Senhor o encontrou. Hoje é um pastor, pregador, produz vários conteúdos materiais para ajudar as pessoas nessa jornada, nessa caminhada. O Senhor o encontrou. Amém? Glória a Deus. Efésios 2,8 vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Tanto fé quanto arrependimento são pré-requisitos para a salvação, irmãos. Ninguém vai ser salvo sem fé e sem arrependimento. Só que o melhor de tudo, irmãos, porque fé é dom de Deus, e o arrependimento também é um dom que o Senhor te dá mediante a fé. Então, até mesmo os pré-requisitos para a salvação, quem dá? O próprio Cristo, o Espírito Santo. Solta para nós a próxima citação. Olha o que vai dizer a próxima citação: não apenas é um dom, dádiva, presente, mas os requisitos para ela, arrependimento e fé, também são. Ou seja, não apenas, irmãos, a salvação é um dom, mas a dádiva, o presente, os requisitos, até os requisitos ele que dá. Efésios capítulo 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé, irmãos, que aqui Paulo está falando, não é aquela fé pela qual a gente fala, a fé é a convicção das coisas que ainda não se aconteceram, que não se viram, a esperança, a expectativa. Não, irmãos, essa fé aqui é a fé naquilo que ele já fez. É essa fé que ele vai gerar em você. A fé de crer naquilo que já passou, naquilo que ele já fez, na morte, na cruz, é essa fé que ele vai gerar em você. É essa fé salvífica. A fé de crer em um Cristo que foi crucificado, que morreu em seu lugar, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E por isso eu e você estamos aqui hoje, irmãos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 ao 25 diz assim:
Ao servo do Senhor não convém brigar mais, sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. 25. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o quê? Arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Irmãos, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Ao servo do Senhor não convém brigar mais. Muitas vezes, sabe por que a gente não prega o evangelho do jeito certo, irmãos? Porque a gente quer pregar por uma imposição. A gente quer pregar de uma maneira que, o irmão, que ontem, a gente estava ontem também reunido lá na casa do Lucas, lá, o Léo contando lá, ele falou assim, não, mano, eu tinha raiva de crente, o cara crente hoje, mas ele falou, eu tinha raiva de crente, eu falei, por quê? Não, só falava de dinheiro, só falava de não sei o quê, de pecado, de inferno, Então, muitas vezes, a gente está mais causando uma briga por nós já termos conhecido a verdade, irmãos. Mas não é o conhecimento. Quando a gente cresce em conhecimento, nós temos que crescer em humildade, irmãos, em sabedoria, para que aqueles pelo qual ainda não foram alcançados, Deus lhe conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, porque o arrependimento é um pré-requisito para a salvação. Então Santo Agostinho dizia, pregue o tempo todo, irmãos, pregue a todo momento, se necessário, você usa as palavras, mas melhor você pregar só com as suas atitudes, que é mais fácil você não errar, porque com palavra, na maioria das vezes, você vai tropeçar. Então nós precisamos aprender dessa forma amorosa, assim como Cristo é amor, nós precisamos ser amor. Quais são as evidências do salvo? Lembra que a gente falou no domingo passado? Quais são as 3 evidências? Quem lembra aí, hein? Vai ganhar um prêmio. Perseverança, santidade e amor, irmãos. Então, essas são características daqueles que foram salvos. Ele persevera, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseverança. Amor a quem? Amor ao próximo, amor aos seus irmãos, amor à sua família. Santidade, irmãos. O pecado na vida de um salvo, irmãos, ele vai acontecer? Sim, porque todos pecaram e destituídos foram. Então nós iremos pecar, mas o pecado na vida de um salvo, ele é um acidente. Ele já peca e na hora ele já começa a ficar assim, Jesus amado, que eu fiz, me perdoa, Senhor. Ele reconhece a sua fraqueza, porque quando ele é fraco, é que ele é forte. Porque é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder. O salvo reconhece a sua fraqueza. Irmãos, imagina Paulo falando, entre todos esses pecadores, eu sou o pior. Aonde que a gente fica nessa fila aí, então? Irmão, onde que nós vamos entrar nessa fila? Se Paulo fala assim, entre todos eles, eu sou o pior, como é que faz para ser o último do último do último dessa fila? Porque se Paulo fala isso, irmãos, então isso mostra o quanto nós somos carecedores dessa graça. Solta para nós a próxima aí. Mais uma vez, John Piper aí. O dom do arrependimento é a anulação da resistência ao arrependimento. Eu achei o máximo essa frase. O dom do arrependimento é a resistência, é a anulação da resistência ao arrependimento. Esta é a razão pela qual chamamos graça irresistível. Foi assim que todos nós fomos trazidos à fé. Por quê, irmãos? Porque o dom que o Senhor te dá de se arrepender, ele combate, ele anula a própria resistência que você tem de se arrepender. Porque você é resistente, irmãos. Se não fosse um dom de Deus, você não se arrependeria, porque você sempre vai achar bondade demais em você, você sempre vai achar um argumento, mas até isso o Senhor te dá, até isso o Senhor transborda sobre você, para que você se arrependa. Lembra mais uma vez, Romanos 3, versículo 9 ao 18, o que o Senhor vai mostrar ali? Que o homem não é ruim, irmãos, ele é muito pior do que ele pensa. Por isso você precisa se arrepender, mas o arrependimento é um dom exclusivo de Deus. Então essa graça te alcançou, porque Ele deu esse dom. Solta para nós a próxima. Olha só o que diz John Piper mais uma vez, a graça irresistível muda a disposição do coração. Ela não opera com contentamento a partir do exterior, ela opera com poder a partir do interior, com nova sede, nova fome, um desejo impulsionador. Deus usa o ministério da palavra para realizar essas mudanças sobrenaturais no coração. Tais mudanças produzem
arrependimento. Então vamos entender um pouquinho aqui, irmãos. Primeiro, ame as Escrituras. Se eu posso dar uma dica para os irmãos, ame as Escrituras, porque é o ministério da palavra que ele vai usar para realizar essa mudança sobrenatural no seu coração. É a palavra, irmãos, que vai trazer essa mudança sobrenatural. Por isso que muita gente emocionada até aceita Jesus e erga a mão, porque está emocionada, mas o que vai gerar essa mudança sobrenatural no seu coração é a palavra de Deus, irmãos. É ela que vai gerar uma fome, uma nova sede, irmãos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, eu não sei você, irmãos, mas eu lembro que no auge da minha conversão ali, quando Cristo me encontrou, quando eu fui alcançado por Cristo, irmãos, eu só queria ficar dentro do quarto, orando, lendo a Bíblia, aquela paixão, aquela fome, aquela sede, irmãos. Isso é o encontro, quando Cristo te encontra de uma maneira sobrenatural, Ele encontra o seu coração. Então nós precisamos, irmãos, mesmo que você fale assim, mas pastor, parece que não está tendo essa fome, não está tendo essa sede, você pode orar baseado nisso, você pode orar baseado nessa verdade: Deus, você me tornou incapaz de resistir você, foi você que fez isso, não foi eu. Joga a bola para cima dele. Mas não foi o Senhor então que me tornou irresistível, não foi o Senhor que ministrou isso sobre mim, eu sou incapaz de te resistir, porque o Senhor me escolheu. Então muda a disposição do meu coração, muda essa disposição do meu coração. Eu lembro que em setembro de 2013 eu fiz essa oração, irmão, já era crente, já era aquele cara padrão, né? Líder de jovem, crente. Irmãos, mas eu precisava mudar a inclinação do meu coração. Em setembro de 2013 eu fiz essa oração, desafiando o Senhor, falando: Senhor, não foi o Senhor que me escolheu, não foi o Senhor que me chamou, então tira de mim tudo aquilo que não pertence ao Senhor, eu te dou total liberdade para isso, faça conforme a tua vontade. Irmãos, de vez em quando a gente tem que fazer essas orações, e é a partir dessas orações que tudo vai mudar na nossa vida, é a partir dessa ótica que todas as coisas começam a mudar nas nossas vidas. Em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do 4, olha o que ele vai falar: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Verso 5: porque não vos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, pois Deus que disse: das trevas resplandeça luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está falando aqui, irmãos? Ele está repetindo Gênesis capítulo 1, versículo 3, a terra era sem forma e vazia, o caos estava estabelecido sobre a escuridão, sobre toda a terra, até que Deus disse: haja luz, houve luz. Sabe o que Paulo está traduzindo aqui, irmãos? Gênesis 1:3, a sua vida estava cheia de trevas, até que um dia o próprio Deus disse: haja luz, e a luz do Senhor, a luz do entendimento, brilhou sobre o caos que estava na sua vida, porque Ele é o autor, irmãos, o consumador da nossa fé, é Ele quem começou a boa obra em você, e Ele irá cumpri-la, Ele irá completá-la. Mas às vezes você está aqui falando assim: pastor, mas eu não estou experimentando disso. De duas uma, irmãos, segura na cadeira aí, irmãos, essa série, ela bate, irmãos. De duas uma: pastor, eu não estou experimentando de tudo isso. Ou uma, você ainda não creu em Jesus, como diz as Escrituras, você só está flertando com Ele. Sabe quando você está flertando com aquela moça ali? Vamos ver se dá certo, se não der, não tem problema, tem outra opção. Eita, pega lá. Sabe quando você está, volta aqui, irmãos, não deixa nada distrair vocês não, porque importante isso que eu vou falar. De duas, uma opção: ou você está flertando com Jesus, você ainda não creu no Jesus como diz as Escrituras, ou a segunda opção, você até creu, mas você não está dando espaço para Ele fazer aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Porque muitas vezes, irmãos, a gente até crê, a gente crê nesse Jesus da Bíblia, a gente crê em Cristo, mas a gente não dá espaço, a gente toma o controle, a gente toma a rédea,
E a gente que quer controlar a nossa vida e fala assim, Jesus, mas se der certo, faz aí por mim. Mas não, irmãos, seja feita a sua vontade. Jesus, quando entra ali no Getsêmani, essa semana, domingo passado nós tivemos o domingo de Ramos, quinta-feira a gente teve lá, né? A quinta-feira, depois sexta-feira Jesus crucificado, quinta Jesus no Getsêmani orando assim, Pai, se possível, passa esse cálice de mim. Mas aí como que ele encerra a oração? Entretanto, contudo, porém, faça a tua vontade. Então a nossa oração, irmãos, não tem que ser, Senhor, me prospera, Senhor, me ajuda, Senhor, me cura. A nossa oração tem que ser, Senhor, faça a tua vontade. Ainda que nós possamos falar tudo isso na nossa oração, e não tem nenhum problema, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, mas ainda assim, Senhor, faça a tua vontade. Ezequiel 36, a partir do verso 26, olha o que ele vai falar. Ezequiel 36, 26, darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Verso 27, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Irmãos, ele dá os meios e os fins. Se o seu coração é um coração de pedra, se agarra nessa promessa, Senhor, dai-me um novo coração, dai-me um novo coração, coloque em mim o teu espírito, tira de mim esse coração de pedra. Essa é uma boa oração para você fazer. Senhor, ensina-me a te obedecer. Talvez essa é a oração que nós precisamos fazer. Senhor, nos ensina a te obedecer, nos ensina, Pai, a andar segundo os teus desígnios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, olha isso, irmãos, presta atenção nesse texto aqui, olha o que Paulo vai falar. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Olha o que ele diz agora no verso 24, mas para os que foram chamados, para quem? Para quem, irmãos? Os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Como assim, irmãos? Primeiro ele fala assim, nós pregamos Cristo crucificado, tanto para judeu quanto para grego, mas é escândalo para eles, é loucura para eles. Aí depois ele volta e fala assim, mas para os que foram chamados, o mesmo grupo, então ele está pregando para o mesmo grupo de pessoas, judeus, gregos, mesmo grupo. Para uns é escândalo, loucura, mas para outros isso é poder e sabedoria. Irmãos, o mesmo grupo de pessoas ouvindo, para uns a cruz é uma loucura, é um escândalo, mas para outros ela é poder, ela é sabedoria. Jesus disse isso em João 6 e João 10, as ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o que está acontecendo aqui, irmãos? Existe o chamado geral, mas existe o chamado específico. O chamado geral, Deus chama todos, no sentido das boas novas. Todos são chamados, o evangelho é anunciado a todas as nações, através do chamado geral, mas só aqueles que ouvirem a voz, e obedecerem, e se submeterem, esses sim, entrarão no chamado eficaz. Só aqueles que entenderem que as boas novas é poder, é sabedoria que vem de Deus, esses sim, agarrarão no chamado eficaz na vida deles. Mas as boas novas é anunciado a todos, irmãos. Por isso que quando a gente fala assim, Jesus, quando bem apresentado, é impossível ser resistido, é uma boa frase, mas ela traz um sentido um pouco perigoso, irmãos. Porque por trás dessa frase quer dizer então que todos, quando ouvirem as boas novas, deveriam aceitar o evangelho, mas nem sempre é assim, nem o próprio Cristo fez isso, nem o povo aceitou o próprio Cristo, quem dirá nós? Então aqueles pelo qual se agarram nessa verdade, como sabedoria e poder, esses sim agarram o chamado eficaz. 1 João capítulo 5, versículo 1, todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama, ao que gerou também ama, ao que dele é nascido. Ou seja, irmãos, todo aquele que crê em Jesus
é o que? Nova criatura, nascido de novo. Todo aquele que creu é nascido de novo. Aí tem uma pergunta para eu fazer para vocês: o que vem primeiro, a fé ou o novo nascimento? A gente crê na fé primeiro, né? Mas vamos entender então, coloca a próxima citação para mim aí. Olha só, irmãos, olha o que vai dizer: não produzimos o novo nascimento por meio da nossa fé. Nós não produzimos o novo nascimento por meio da nossa fé. Deus produz fé por meio do novo nascimento. Isso significa que ser nascido de Deus vem primeiro, e crer é o passo seguinte. Crer em Jesus não é a causa de sermos nascidos de novo, é a evidência de que fomos nascidos outra vez. Amém, irmãos? Sabe o que é o problema? É porque nós somos acostumados com uma falsa doutrina, que crer é crer no intelecto. O que é crer no intelecto? Por muitas vezes a gente, e não que não possa fazer isso, tá, irmãos? Entenda o que eu estou falando, mas muitas vezes a gente julga aquele que creu e aquele que não creu pelo intelecto. Quem aqui quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E aí um monte de gente vai, ergue a mão e fala: eu creio, eu recebo. Isso é crer no intelecto. Isso não é crer genuinamente. O crer genuinamente, primeiro o Cristo te faz nova criatura, a ponto que quando você se torna nova criatura, você crê naquilo que Ele já fez, e não naquilo que Ele vai fazer. Amém? É por isso que aqueles que crê somente no campo do intelecto, muitas vezes eles vivem naquela assim: Deus faz por mim, Deus é aquele que faz. Não, Ele já fez, irmãos, Ele já fez, está tudo certo, está tudo resolvido, Ele já fez, a conta já está paga, Ele não tem mais o que fazer, Ele já fez todas as coisas. Então por isso que nós precisamos entender que fé é um dom que Deus dá para aquele que é um nascido de novo. Aquele que é nascido de novo, ele recebe o dom. Qual dom? O dom da fé. Por isso nós falamos na série de dons, existe um dom que todos nós temos. Qual é ele? O dom da fé, o dom de crer. Só quem sabe qual que é o problema daqueles que creem somente no campo do intelecto? Aquele que aceitou Jesus, erguendo a mão e falou assim: eu te aceito, Jesus. Você estava um pouco carente, eu estou te aceitando. Está na promoção, eu estou pegando também. Sabe que é o problema? Quem crê no campo do intelecto é porque ele aceita uma vez, aí ele dá uma escorregada, ele fala assim: não, eu tenho que aceitar outra vez. Aí ele dá outra escorregada e fala: não, tem que aceitar de novo. Aí ele fica nesse salvo, não salvo, salvo, não salvo, salvo, não salvo, salvo, não salvo, salvo, não salvo. Batata quente, será que quando Jesus voltar, vai estar comigo ou não vai estar? Será que eu estou salvo ou não estou na hora que ele voltar? Aí entra no campo de quê? Justiça própria. Eu só vou ser salvo quando eu for uma boa pessoa. Não, irmãos, você nunca vai ser uma boa pessoa, infelizmente. Amém, irmãos? Então quem te salva? A graça irresistível, que um dia te atraiu, que um dia te alcançou, e que mudou você e te fez nova criatura, e por você ser uma nova criatura, Ele gerou um dom em você, que é o dom da fé, de crer corretamente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Até aqui vocês estão bem, né? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. O salvo está crescendo na natureza de Jesus, por causa da obra do Espírito Santo. Então todo salvo, irmãos, ele está sendo amadurecido, é o que Paulo vai dizer ali, né? Nós estamos sendo esticados, nós estamos sendo alargados, nós estamos sendo crescidos, aprofundados na medida, na estatura da varonilidade perfeita. Então o salvo, ele está em evolução, e a evidência pelo qual, né, nós somos salvos, nós já falamos, então, santidade, perseverança e amor, amém? Ou seja, aquele que crê só no campo do intelecto, ele ainda está vulnerável naquela assim: eu sou, eu não sou, eu sou, eu não sou. Aquele pelo qual ele foi salvo pela fé genuína, a fé salvadora, aquela pela qual Deus disse: haja luz, e houve luz em toda a sua vida, ele tem convicção da transformação que Deus fez na vida dele. Ainda que ele ainda ande em alguns pecados na sua vida, ele tem a convicção daquilo que Cristo está fazendo na vida dele. Amém, irmãos? Crer em Jesus que morreu e ressuscitou não te dá o benefício da salvação. Forte isso, irmãos. Crer que Jesus morreu e ressuscitou não te dá o benefício da salvação. Amém? A sua jornada precisa ser transformada. Um nascido de novo, ele não só crê, ele tem a vida transformada. Vocês lembram de Paulo, né, irmãos?
Lembra da historinha de Paulo? Paulo estava lá no cavalo, caiu do cavalo, ficou cego 3 dias, teve a vida completamente transformada. Um nascido de novo, ele tem a vida regenerada, ele é nova criatura. Já não sou eu quem vivo mais, mas Cristo vive em mim. É uma nova criatura. Solta para nós a próxima citação aí, Pedro. Olha só, olha o que René Padilha vai falar. Cristo não salva independente da fé. A fé não nos restaura independente de Cristo. O que ele quer dizer? Que Cristo não salva ninguém que tem fé, que não tem a fé. E a fé por si só não salva ninguém se não tiver Cristo. Então uma coisa anda junto com a outra, andam de mão dadas. Fé em Cristo, é isso que te leva à salvação. João 1,11 diz assim: veio para o que era seu, e o seu coração não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de quem? De Deus. Isso é um ato exclusivo de Deus. O novo nascimento é um ato exclusivamente de Deus, irmãos. É Ele que dá o novo nascimento. É Ele que nos faz nova criatura. Por mais que a gente cronologicamente, primeiro a gente crê, na nossa ótica cronológica humana, a gente crê em Cristo, é alcançado por Cristo, e depois a gente batiza, que é um sacramento, amém? A gente faz o batismo por sacramento, e aí a gente vai lá no batismo no sacramento e fala, agora você é nova criatura, mas verdadeiramente aquele sacramento é apenas um ato público para que as pessoas vejam. Mas a nova criatura já se tornou muito antes do batismo. Você é uma nova criatura a partir do momento que Cristo te encontrou. A partir que Ele te encontrou, você já se tornou uma nova criatura, e você cumpre o sacramento, assim como a ceia. É um sacramento, é um ato público. Você está confessando publicamente, porque o próprio Cristo falou, aquele que me negar aqui, o meu Pai também o negará. Então por isso que a gente cumpre os sacramentos. Toda vez que eu estou cumprindo esse sacramento, eu estou reafirmando publicamente quem é o meu Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Solta a próxima para nós, já estamos quase caminhando para o fim. John Piper novamente vai dizer assim: todos os cristãos verdadeiros, mesmo antes de aprenderem essas coisas, sabem intuitivamente que a graça foi decisiva em trazê-lo a Cristo. Frequentemente o coração precede a mente em direção à verdade. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Que mesmo que você, como um novo nascido, você ainda seja um pouco ignorante em relação a doutrinas, você ainda seja um pouco raso em relação às Escrituras, mas intuitivamente você tem uma convicção que foi Cristo que te alcançou. Quando você foi alcançado por Cristo, irmãos, você nem entendia muito bem o que estava acontecendo, você nem sabia muito bem o que estava acontecendo, mas você tinha uma intuição, você tinha uma convicção no coração que algo estava sendo mudado na sua vida. Sabe o que é isso? Nova criatura, regeneração. Você estava sendo regenerado, uma nova criatura. E aí sabe o que uma nova criatura tem que fazer, irmãos? Buscar ao Senhor. E sabe como que é um jeito bom de todo crente buscar a Deus? Sabe quando todos nós nos tornamos um cristão firme no Senhor? Quando nós estamos de joelho, irmão. Sabe por quê? Porque de joelho ninguém fala assim: Senhor, pelo meu mérito, porque eu sou bom, o Senhor me deu uma oportunidade. Não, irmãos, quando nós estamos de joelho, nós nos humilhamos e falamos: Jesus, obrigado, se não fosse a sua graça irresistível, se o Senhor não estivesse me encontrado naquele dia, eu não estaria aqui. Infelizmente, irmãos, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Todas as vezes que a gente confia no nosso coração, irmãos, ela vai produzir um novo ídolo. Agora, de joelhos dobrados, com humildade, nós, irmãos, nos prostramos, nós nos arrependemos. Então, que nessa manhã, irmãos, nós possamos, ao cumprir esse sacramento, como nos foi ordenado, nós possamos compreender, irmãos, que de joelhos dobrados, nós somos cristãos verdadeiros, porque nós nos humilhamos e reconhecemos, irmãos, se não fosse pela graça irresistível, eu e você estaríamos resistindo até hoje. Eu e você, irmãos, teimoso,
Sabe o que é bom? Que depois que nós somos nova criatura, uma nova criatura verdadeiramente, irmãos, ela não consegue mais se desviar. Uma nova criatura, ela não consegue mais. Ela não dá conta, irmãos, ela não presta mais para isso, ela até tenta. Você até tenta, irmãos. Você está lá jovem, encontrou Cristo lá no acampamento de jovens, no acampamento de adolescentes, se apaixonou por Jesus, mas aí de repente você quer pôr um pezinho lá fora, irmãos. Você não consegue, é um vazio, é uma falta de alegria, é uma falta de paz. Aí você está lá na balada, lá você está vendo seus amigos, tudo curtindo a balada, e você está lá assim, o que eu estou fazendo aqui? Que eles estão, que droga é essa que eles estão usando, irmão? Que eu não estou sabendo, esse negócio não faz efeito, não serve para mim, não presta para mim mais. Sabe por quê? Nova criatura. Vocês são novas criaturas. Já não é mais você, mas é Cristo em você, através de você, irmãos. Isso é uma graça irresistível. Aqueles pelo qual foram escolhidos, aqueles pelos qual foram chamados pelo Senhor, essa graça é irresistível. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho, porque tem muitos aí ainda que precisam ouvir o Evangelho, e aí sim, a graça irresistível vai alcançá-los, a ponto que eles não resistirão, a ponto que é impossível resistir a esse chamado. Amém, irmãos? Vamos orar, se coloque de pé. Vamos juntos aqui, irmãos, orar, ceiar, cumprir o sacramento público, irmãos, onde nós anunciamos a Cristo, não porque nós somos bons, não porque nós estamos aceitando a Cristo, não, irmãos, nós cumprimos esse sacramento porque Ele nos aceitou, porque Ele nos quis, porque Ele nos chamou um dia, porque Ele nos resgatou, porque Ele nos livrou, porque Ele nos regenerou, porque Ele trouxe nova vida, porque Ele nos fez nova criatura, e por isso, irmãos, nós então hoje cumprimos esse sacramento. Os irmãos pelo qual forem servir, pode vir aqui à frente, para que a gente possa orar. Enquanto os irmãos do louvor vão se organizando, irmãos, comece a olhar para você, comece a fazer aí a sua autorreflexão, irmãos, e reconhecer o quanto você é pecador, o quanto você é falho. Então comece a entender isso, mas graças à graça, um dia você foi alcançado. Ari, quem serão as pessoas que irão servir? Pode chamar para nós, pode vir, aos irmãos que vão servir, mais pelo menos 2 casais para nos ajudar aqui. Amém? Está vindo? Glória a Deus, aleluia. Pastora Meire, vem cá, ora para nós pelos elementos, vamos orar, vamos consagrar esses elementos, por mais que é um pão e um suco, irmãos, mas nós cremos que eles aqui representados, representam o corpo, representam o sangue derramado, amém? Glória a Deus.